Bom, o João pergunta: no Geoportal não temos uma indicação clara da propriedade do meu terreno, mas no Maps, imagino que seja o Google Maps, eu vejo uma placa que diz que a propriedade é do TJDFT. As propriedades públicas, elas não são todas de apenas uma esfera de governo, né? Existe cada uma esfera, cada um âmbito tem a sua propriedade. Então, tem a propriedade que é do GDF, tem a propriedade que é da TerraCap como empresa do GDF que concede as propriedades. Existem propriedades da Câmara, existem propriedades do Poder Judiciário, desculpa, existe, isso no âmbito do Distrito Federal. Já no âmbito do governo federal, existem propriedades do próprio governo federal, né? E cada um é responsável pelo seu, é, pela sua gestão, pelo seu controle, pela sua conservação e manutenção. Então, ô João, quando está lá escrito que é do TJDFT, ela sim é uma propriedade pública, não é? Com todas as prerrogativas que a propriedade pública tem. Só que ela é gerida pelo TJDFT, né? Então, deve-se analisar sobre essa ótica. Aí deve ver, por exemplo, para o que foi destinado. Geralmente, se a propriedade é desse órgão, o próprio planejador já faz uma destinação que é própria daquele órgão, né? Você quer detalhar um pouquinho mais, João? Você tem microfone? Você poderia detalhar um pouquinho mais qual é a legislação, a qual ela se destina e o que você pretende implantar no seu TCC. Oi, professor. Tá me escutando? Estou escutando. Então, quando eu ativo aquela camada no geoportal do lote PPCube, né? Ele dá a norma vigente e a proposta, né? Embaixo. Aí, quando eu abro a norma vigente, ele coloca os lotes, né? Os lotes 69, 76, 68, 74, da quadra 915 do setor de grandes áreas. O meu é o 69A. Uhum. E aí ele coloca que a destinação do lote 71B é destinado à Secretaria de Segurança Pública. Ele só especifica que esse é destinado à Secretaria de Segurança Pública. E aí quando eu leio a norma, né, essa GB 0201, 02/1, não tenho nenhuma indicação clara assim do uso dele. Assim, do que Uhum. a destinação específica, se ele tem alguma destinação específica, né? Só que aí quando eu vou no PPCube, ele dá uma descrição super ampla, assim, dos usos que ele pode ter. Aí eu tô tendo uma certa dificuldade, assim, porque parece haver um desencontro, assim, de informações. Eu tô meio confuso É, nessa parte. aparentemente não há um conflito entre a legislação, né? Uma não fala e a outra fala uma destinação do lote vizinho, não é isso? O lote vizinho é que tem o uso, outro uso, a destinação de uso, é isso? Porque ele coloca assim, que dos lotes 69 ao 67, no- ele fala assim, os normas e gabaritos de edificações. 69, 76, 74, 71B, da quadra 915. Ele para o João, lote 71B, destinado à Secretaria de Segurança Pública. E ele não fala mais cortou um nada. pouquinho. Cortou um pouquinho. Ele fala explicitamente que é de segurança pública o seu lote. Não, o meu lote não, o 71B. Só que ele não Uhum. dá nenhuma especificação do meu lote, assim, institucional. Ele não Qual que é a fala. norma mesmo? É a GB 0002 underline 1. Eu abri direto pela camada do PPCube, lá em lote vigente. Uhum. Eu tô lendo, só um minutinho, já achei, tá?
Você viu as observações que tem no final da primeira página? Observações. Tem uma nota. Mais novo? É uma nota nova, assim? Não, no final da primeira página tem observação. Planta S-Gás da PR tal, 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 mod 001. Valeria a pena olhar lá no Sysduc cada uma dessas PRs para saber se há algum tipo de definição. Essas PRs, em É alguns a planta lugares do... é a planta, eu já né? abri ela. E ela fala sobre o seu lote, porque em alguns Ela lugares do só Distrito realmente tem a Federal, dimensão do meu lote. Tipo, tá não bom. tem muito, não tem nada, assim. Só mostra a dimensão e o projeto da quadra, assim. Qual que é o seu lote mesmo? É o 69A. O que ele fala é que a destinação são todos que estão em vigor para o setor de grandes áreas, não é? Aí E lá eu vou naquele Coen, uhum, que é outro que ele linka, e aí ele coloca que compreende lotes para construção de edifícios oficiais ou particulares, que pela natureza do seu programa exijam grandes áreas, gabaritos e densidades baixas. Só que o que ele considera como atividade de gabarito baixo, grandes áreas, e aí ele especifica assim, tais como escolas paroquiais, organizações religiosas, instituições de pesquisa científicas ou culturais, só que isso ainda parece muito amplo para mim, assim. Ele não deixa muito claro, assim. acho que valeria a pena dar uma olhadinha no decreto 32.253 de 2010, que aplicou essa NGB 02/1 para o lote, não é? Que é o que está na nota que foi acrescentada recentemente na norma, não é? Uhum. Recentemente, sim, faz 10 anos já, mas é o mais recente. E o que ele fala de forma explícita é que os usos do setor de grandes áreas são aplicáveis ali ao lugar. Então, todos os usos que estão previstos para o setor de grandes áreas é o que pode ser aplicado. Então, valeria a pena você entrar no Sysduc e botar Sagaz lá no sistema. Deixa eu ver, Sysduc, compartilhar. Vou até a metade do caminho e você segue depois para a outra metade. Compartilhar aqui. Ó, aí coloca aqui RA, plano piloto, e manda pesquisar. Às vezes dá certo, às vezes não dá a gente classificar aqui, ó, por ordem. E aí você vai procurando aqui na sigla. Ó, tem uma aqui, que é a norma que a gente estava olhando. Acho que valeria a pena fazer download de novo. Uhum. Vamos ver se tem outra. Tem outra aqui, um MDE. Eu passei rápido, só dar uma conferida se tem mais alguma e fazer download dessas normas e verificar, em especial o MDE, não é, que talvez tenha algum tipo de definição mais clara, se há algum, vou botar para download, né? Se há alguma definição de usos gerais para esse setor, que é isso que ele está falando lá na norma, né? Que os usos gerais do setor são aplicáveis a esse lote. Ele não definiu o uso explicitamente. Deixa eu ver a norma de novo, para saber se tem alguma coisa diferente. Não, é a mesma norma mesmo. Esse projeto, composto. Você já chegou a olhar esse MDE? Não, esse ainda não cheguei a ver. Esse eu não sabia. Qual que é o MDE? É, ele costuma ter, não sei se ele vai ter, é o 10.
de 91. Não, acho que ele também não vai ter. Ele não costuma ter mesmo, não, questão de uso do solo, né? Porque ele é para definição da configuração dos lotes, para às vezes tem desenhos, às vezes é um lote inteiro. Mas, bom, ele também se reporta e fala sobre essa área, né? Então dá uma olhadinha se não tem mais algum que mereça atenção, para que você identifique quais são esses usos gerais que lá estão sendo implantados. Porque é isso que a NGB está falando no final das contas, né? Ela está dizendo que os usos permitidos são os usos que são do setor. Né? Como a gente sabe, a legislação do Distrito Federal ela não é tão específica, não é? E o PPCUB não está vigente, então independente se se ele diz ou que não diz, não sei se é muito adequado a gente utilizar, às vezes não é conveniente a gente utilizar, né? Eu sei que vocês estão indo muito mais pela conveniência, né? O que mais permite eu fazer o projeto que eu quero? Eu só penso que vocês tomem cuidado com esse tipo de, eu quero fazer o projeto tal, quero o lote tal porque eu gosto dele e vou fazer ele de qualquer forma. Porque não é assim que o arquiteto atua, né? Eu sei que não é o seu caso, tá, João? Estou só generalizando a situação. Porque é como se o arquiteto de edifício configurasse a cidade. E a gente sabe muito bem que quando é o arquiteto do edifício que configura a cidade, a sua relação, a relação entre o edifício, a relação entre o espaço público e o espaço privado, a gente tem respostas muito caóticas, como é o caso das cidades do passado, que tanto os arquitetos como todos tentaram lutar contra, não é? São as cidades do período anterior ao sanitarismo, por exemplo, onde tem condições muito precárias de condições sanitárias, de possibilidades de crescimento. Só a partir de um planejamento urbano efetivo, que de certa forma restringe alguns tipos de ocupação e modos de ocupação, é que a gente conseguiu fazer cidades mais compactas, cidades mais com maior população. A gente deve respeitar essas normas, né? Porque elas não estão ali à toa. E a gente como arquiteto, pode alterar a qualquer momento. Né? Existe uma lógica por detrás. E qualquer tipo de alteração ou de inobservância, ela deve ser justificada com uma análise mais detalhada do que é e quais são os efetivos impactos sobre todo o sistema. E dá um baita trabalho fazer esses estudos, sabe? E esse estudo já seria um TCC. Para vocês terem uma ideia, hoje, esse semestre, estou orientando um TCC que é exatamente esse, a alteração de uso no setor comercial sul, que já está sendo pensada pelo governo, e inteira pensando que norma é essa, como que ela funciona, qual a relação dela com o seu entorno, como ela pode ser financiada, operacionalizada, como que não vai ferir o patrimônio, que vai... Enfim, são tantas perguntas que a gente faz para alterar o uso de um lote ou de um setor, que já exige um TCC. Então a ideia é a gente adotar um TCC de vocês que estão fazendo em arquitetura do edifício, não em planejamento ou urbanismo, né? Então, João, sugiro continuar fazendo uma investigação um pouco mais detalhada sobre quais são os usos permitidos no setor e usar a norma vigente, né? Porque eu acho que vai te trazer mais conveniência. Não, eu só queria mesmo que as NGBs elas deixam muito em aberto, assim, né? O uso. Eu só procurei mesmo o PPCube porque ele detalha melhor, né, esses usos assim. E realmente nessa área, eu acho que o único uso que é diferente, que ele acrescenta para o setor de grandes áreas, é a habitação multifamiliar no PPCube. Uhum. E ele inclusive detalha bastante assim como deve ser feita essa alteração, né, dos usos dos lotes. Ele dá uns gabaritos diferentes e tem umas observações diferentes dos demais. Mas eu vou procurar esses decretos mais antigos. Eu já dei uma olhada, já dei uma vasculhada em tudo. Deve ter aqui os arquivos. E eu vou dar uma lida com mais calma nisso. Ótimo. E no final, se não tiver explícito, então são os usos que já existem no local que configuram qual é os usos que podem ser implantados no lugar, né? É isso que vai ser o indício para a gente utilizar.
É muito, assim, tem muitas pessoas que ficam defendendo o patrimônio, né, de forma muito eufórica, né, porque a gente tem que preservar, porque é nosso patrimônio, porque é uma representação do única no mundo. Mas quando a gente vai no dia a dia, a gente percebe que o plano piloto não tem regra nenhuma. Que, não, Regra pra que, quem, né? é, Tipo, que não tem. Que a gente não sabe o que tem que preservar, efetivamente. é Pô, tipo cobertura sendo permitida, sendo que originalmente não era, mas tipo, a regra pra quem, né? Pra quem pode pagar. exatamente. Muitas vezes essa legislação flexível demais, ela atende interesses das classes dominantes, né? Então, Sim. inclusive para esse discurso válido de que a gente deve preservar o patrimônio, e às custas do quê? Da população de menor poder aquisitivo, que não vai ter chances de comprar o imóvel no plano piloto, por exemplo, mesmo sendo próximo aos seus postos de trabalho, porque o preço da terra é muito caro e não há nenhum tipo de política que permita que haja um controle sobre essa especulação imobiliária ou que haja subsídio para a implantação de usos diferentes do que a classe dominante quer, né? Exatamente porque a lei ela é flexível demais e se interpreta a propósito dos interesses das classes dominantes, sejam os especuladores imobiliários, sejam os que têm maior poder aquisitivo. Então é realmente muito problemático essa legislação, sabemos muito bem. O PPCub tenta trazer um pouco mais de lucidez a essa lógica perversa, mas ainda assim ele adota muito do que já tinha sido definido, não vai mudar muito, assim, por exemplo, a habitação que o João acabou de apresentar, continua sendo habitação de alto custo, né? Não vou nem falar que de alto padrão, porque de alto padrão é outra história, mas de alto custo certamente será, né? Então, assim, fica inacessível de qualquer forma para aquelas pessoas que a gente deveria se preocupar mais, porque são as pessoas que mais exigem de intervenção do Estado para a reprodução do seu modo de vida. Bom, é isso. É isso, obrigado, professor. Obrigado, João.